Por que precisamos comungar diariamente? Essa é a pergunta que muitas vezes as pessoas me fazem quando, diante de uma situação que elas apresentam a mim, e a minha recomendação é: você precisa voltar para a Eucaristia diária. Os olhos das pessoas se espantam, né? Aquelas pessoas que muitas vezes estão no início do seu processo de conversão, não têm ainda o entendimento completo sobre aquilo que é a eficácia da Eucaristia. Então, elas arregalam os olhos e dizem: mas todos os dias, Danilo, por que eu preciso todos os dias? E aqui vai uma explicação simples, porém que tem salvado a muitas almas, inclusive a minha, de pecados, de situações que poderiam, por conta da estratégia do próprio mal, da própria tentação, nos levar ao chão, nos humilhar e nos deixar caídos. Porque é isso que o demônio quer. O demônio gosta de humilhar os filhos de Deus, fazer com que eles, por meio do pecado, se afastem de Deus. E se afastando de Deus, vivam no seu mundo, isolados, sozinhos, sem a ajuda do remédio adequado para a nossa alma, que neste caso aqui é a Santa Eucaristia. Eu já tendo há muitos anos as pessoas que procuram por ajuda na área da libertação, pessoas muitas vezes afligidas pelo espírito diabólico, pelas realidades demoníacas. As pessoas vêm muitas vezes aqui na Canção Nova e nós temos um trabalho dentro do possível, de conseguir atender essas pessoas, rezar por essas pessoas e direcioná-las num certo tipo de acompanhamento espiritual, para que nós também ensinamos essas pessoas o caminho que elas precisam aprender diante da sua vida espiritual, para serem realmente libertas daquilo que muitas vezes é a realidade desses distúrbios espirituais que elas apresentam e que são reais, né, na vida dessas pessoas. Sem contar que todos nós estamos inseridos nessa realidade de um combate espiritual e por isso precisamos das armas espirituais para este combate espiritual, e por isso que nós precisamos da principal arma, do principal remédio, daquilo que é o cume para todo católico, que é a Santa Eucaristia, é a Santa Missa, é a potência ali, né? Podemos dizer que é uma grande bomba nuclear ali, né? Na Santa Eucaristia, na missa. E nós precisamos e podemos fazer isso diariamente. Eu sei que existem realidades e muitas pessoas que, por conta do trabalho, da distância, até mesmo da caristia de sacerdotes e de vocações, você não consegue ir à missa todos os dias. Mas aqui eu vou usar a expressão diária para todos aqueles que, não mentindo para si mesmos ou arrumando desculpas furadas, têm a possibilidade de estarem indo à missa todos os dias. E as pessoas que moram naquelas grandes capitais, aqui mesmo em São Paulo, o que não falta são igrejas e missas acontecendo todos os dias e muitas vezes em horários que ajudam as pessoas a irem à missa. Muitas vezes no horário de almoço, as pessoas têm uma hora de almoço. Você não usa uma hora de almoço, né? Você não fica ali enrolando. Geralmente as pessoas comem 10, 15 minutos ali no máximo, e não precisa mais que isso para você se alimentar. Então tem como você se organizar a sua vida para que você possa, ali no seu intervalo do seu almoço, correr numa igreja, participar da Santa Missa, e depois você volta e ali tira os seus 10 minutos de almoço para comer algo, engolir algo rápido ali, 15 minutos é o suficiente. As missas geralmente são celebradas também de modo rápido para ajudar as pessoas que trabalham, né? Estou dizendo aqui de São Paulo, porque é onde eu conheço, mas nas grandes capitais geralmente tem essas missas. E por que a Santa Missa, Danilo? Porque a Eucaristia, você está fixando neste vídeo a questão da Eucaristia. Por conta dos efeitos da Eucaristia na nossa alma, e que às vezes nós não temos a consciência do efeito da Eucaristia dentro de nós,
da nossa alma para o nosso caminho de santidade. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que nós estamos falando da Eucaristia, quando nós a recebemos da maneira correta, sem estar em pecado mortal, sem estar em situações que, ainda que saibamos, ou ainda que alguns padres digam que podem comungar, que as pessoas podem comungar, mas você sabe que se você estiver numa situação de pecado mortal, ou uma situação irregular diante da igreja, que lhe coloca em pecado mortal, você não deve comungar. Porque você também, além de estar pecando de maneira sacrílega, porque você tem a consciência de que você não deve que você não deve comungar em estado de pecado, você também não terá os frutos próprios da Santa Eucaristia na sua vida. E quais frutos são esses, Danilo? Então, eu vou trazer aqui aquilo que São Pio X traz no seu catecismo, vou trazer aquilo que o Catecismo da Igreja Católica fala sobre esses frutos da Eucaristia, que certamente são complementares, mas eu queria aqui fazer colocar um ponto que eu achei muito interessante, uma reflexão de São José Maria Escrivá. Porque muitas vezes e muitos de nós que estão talvez acompanhando este vídeo agora, já tem anos de caminhada, né? Talvez 10, 15, 20 anos ali. Eu tenho mais de 20 anos já que entreguei a minha vida a Deus dentro de uma comunidade, vivendo esta consagração de vida, vivendo princípios, vivendo regras de vida. E muitas vezes eu já me peguei, ainda me pego, questionando-me mesmo que ponto que eu estou, como que eu estou, porque ainda eu tenho determinadas atitudes, determinados hábitos. Eu sou um homem de comunhão diária, então há mais de 20 anos diariamente eu estou recebendo Jesus Cristo. E quando eu paro às vezes para pensar nisso, isso me dá uma angústia, me gera um sentimento de impotência, porque há 20 anos diariamente comungando a Cristo, muitas vezes eu olho para mim e acho e percebo que eu pouco cresci como deveria. E muitos de nós fazemos essa experiência, muitos de nós estão na caminhada aqui há muito tempo. Talvez você esteja acompanhando, você está agora iniciando, então já neste início é possível que você arrume a rota ou já comungue de uma maneira diferente daquilo que muitas vezes a grande maioria não teve a explicação, ou acesso, ou a catequese correta para que os frutos também sejam bem alimentados, para que nós nos alimentemos bem dos frutos da Eucaristia, né? E aqui eu tenho uma reflexão de São José Maria Escrivá que eu acho fantástica, e eu vou ler aqui para você. Como se fosse um filho espiritual aqui de São José Maria Escrivá, falando com ele, lamentando-se exatamente da questão da Eucaristia e destes frutos que ele não percebe nele. E aí São José Maria Escrivá dá uma resposta fantástica a este filho espiritual que certamente servirá para cada um de nós. Este homem diz assim, a São José Maria Escrivá: quantos anos comungando diariamente, qualquer outro seria santo, disseste-me, e eu sempre na mesma. Olha, uma alma que percebe que há anos comungando diariamente, olha para si, se fosse outro já estaria santo, mas eu ainda continuo na mesma. E São José Maria Escrivá responde a ele assim: meu filho, respondi-te, continua com a comunhão diária e pensa, que seria de mim se não tivesse comungado? Olha que bonito. O que seria de mim se não tivesse comungado? Enquanto aquele homem, aquele filho espiritual de São José Maria, se queixa, se lamuria,
de tantos anos estar comungando diariamente. Se fosse outro, já seria santo, mas olha como eu me encontro. São José Maria Escrivá agora faz uma grande inversão. Realmente você se encontra assim. Mas imagine se você não estivesse comungando diariamente. Se comungando diariamente você está assim, neste ponto na qual você se diz estar sentindo talvez essa impotência, e eu sempre na mesma, continua a comunhão diária e pensa: que seria de mim se não tivesse comungado? Que seria do Danilo se ele não tivesse comungado diariamente? Se estou assim, neste ponto em que estou, comungando há mais de 20 anos diariamente, imagina se eu não tivesse comungado diariamente, né? E por que é importante esta consciência? Quais são os principais frutos da Eucaristia que nós precisamos entender? Por isso, a comunhão diária. Primeira coisa, São Pio X nos diz: a Eucaristia conserva e aumenta a vida da alma, que é a graça, assim como o alimento material sustenta e aumenta a vida do corpo. Ela conserva e aumenta a vida da alma. Tá vendo? Sem a Eucaristia, nós não conseguimos conservar a vida, que é a graça dentro de nós. Sem a Eucaristia, nós não conseguimos aumentar esta graça. Não conseguimos, olha, são dois verbos aqui, né? Conservar e aumentar. A Eucaristia, diariamente, ela conserva a nossa alma. Conservar é blindar, conservar é isolar, é proteger a nossa alma. E ela aumenta a nossa alma naquilo que diz respeito à graça. Como um alimento que nós comemos, ele nos conserva, nos preserva, porque ele nos nutre, ao mesmo tempo ele faz com que nós cresçamos, o nosso corpo se desenvolve. Segundo, a Eucaristia diária, ela perdoa os pecados veniais e preserva dos mortais. Olha a importância. A Eucaristia recebida de maneira correta, em estado de graça, ela nos perdoa os pecados veniais automaticamente. Se nós temos a consciência, estamos arrependidos, ao comungarmos, todos os nossos pecados veniais são apagados, são perdoados pelo efeito da Eucaristia. E a Eucaristia nos preserva dos pecados mortais. Eu gravei um vídeo há poucos dias atrás, dizendo daqueles pecados que habitualmente as pessoas reclamam de estar sempre caindo, sempre caindo. E muitas vezes não sabem como sair disto. E eu recomendei a questão do sacramento da Eucaristia. E aqui está a resposta do porquê daquela recomendação. Porque a Eucaristia nos preserva dos pecados mortais. Se quisermos viver uma vida de santidade, uma vida na graça, não será possível se não vivermos com a Eucaristia. E com a Eucaristia diária. Porque nós precisamos diariamente estar preservados do pecado mortal. Precisamos diariamente sermos conservados e ter este aumento da graça santificante em nós. Por isso a necessidade desta Eucaristia diária. E terceiro ponto, que São José Maria Escrivá traz, a Eucaristia produz em nós uma consolação espiritual. É claro, é o próprio Cristo. É o sacrifício de Cristo, é o corpo e o sangue de Cristo que nos é dado naquele altar, que é entregue mais uma vez o sacrifício, e é o corpo e o sangue de Cristo que nós comungamos. Não é uma encenação. Ali é a verdadeira carne, ali é o verdadeiro sangue, a verdadeira comida, a verdadeira bebida. E o Cristo, a adentrar dentro de nós, diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo, ele também nos traz o consolo espiritual. Nos preserva dos pecados mortais, conserva e aumenta a vida da graça em nós, perdoa os pecados veniais e traz aquela consolação que muitas vezes o nosso coração necessita. O Senhor sabe daquilo que nós precisamos
E a Eucaristia também é fonte de consolação, porque é o próprio Cristo. Outros frutos. A Eucaristia enfraquece as nossas paixões e, em especial, amortece em nós o fogo da concupiscência. Olha que importante. Enfraquece as nossas paixões e, em especial, amortece em nós o fogo da concupiscência. Muitas vezes nos vemos naqueles pecados da carne, aqueles pecados que nos arrastam mesmo, né? A nossa concupiscência, os nossos sentidos, os nossos desejos. E se você vive hoje uma situação na qual você percebe que você é constantemente arrastado pela sua carne, pelos seus desejos, pelos seus impulsos, você precisa começar a comungar diariamente. E comungar diariamente estando em estado de graça, confessados. Porque também não adianta você viver uma vida nestes pecados, cai em pecado mortal e depois vai lá querer comungar, porque você não estará comungando você estará comungando o corpo de Cristo de uma maneira errada, sacrílega, porque você não preparou aquele lugar, aquele ambiente que é a sua alma para receber o Cristo, e você não se nutrirá, a sua alma não será beneficiada dos frutos espirituais, porque o ambiente na qual você recebeu o Cristo parecia um chiqueiro. Então você não recebe os frutos espirituais também. Então, se você quer vencer estes pecados que você tem caído, que você percebe que diz das paixões da carne e da concupiscência, aqui está São Pio X nos dizendo: enfraquece as nossas paixões e, em especial, amortece em nós o fogo da concupiscência. Missa diária, Eucaristia diária. Segundo ponto, também um outro ponto, ele aumenta em nós o fervor e ajuda-nos a proceder em conformidade com os desejos de Jesus Cristo. É claro, nós estamos recebendo Cristo dentro de nós. Nós estamos recebendo Ele em estado de graça. Nós recebemos com Ele a consolação espiritual. Quanto mais nós os recebemos, mais em nós este amor acontece. É aumentado com um fervor e ajuda-nos a proceder com conformidade, Jesus Cristo. É o próprio Cristo ali que entra em nós e nós somos um, e nós somos ali capazes de escutar a Cristo. É coração com coração. E ali as inspirações vêm, as luzes vêm, tudo fruto desta Eucaristia. Último ponto. Dá-nos um penhor da glória futura e da ressurreição do nosso corpo. Claro, a Eucaristia nos prepara para o futuro, para a nossa glória futura, para a nossa morada eterna. Ela prepara todo este ambiente, a nossa alma, o nosso corpo, o nosso coração, nos preservando, nos tirando das situações de pecado, anulando a força destes pecados, nos dando a graça, nos dando fervor, consolando-nos, fazendo com que nós façamos e trabalhemos e escolhemos conforme aquilo que Cristo quer, fruto desta Eucaristia diária, comungada na Santa Missa. Aqui nos garante aquele que foi um grande Papa da Eucaristia, o Papa Pio X. Ele é considerado o Papa da Eucaristia, que está, ó, porque ele foi um dos papas que retornou para a Igreja e despertou novamente na Igreja a necessidade das crianças voltarem à comunhão, começarem a fazer a sua catequese, a sua primeira comunhão ainda enquanto crianças. É fantástico isso, porque hoje nós vemos a nossa sociedade corrompendo as crianças já na tenridade, e por que não apresentar a Cristo, a Eucaristia, a comunhão a essas crianças também. Papa Pio X, muitas vezes ele é entendido ou ele é pego por alguns grupos muito head-threads, né, radicais, tradicionalistas, o pegam e acabam nublando muito a realidade de Pio X, porque ele é um Papa antes Concílio Vaticano II, e aí tem toda aquela narrativa, né, dos tradicionalistas mais radicais, que pegando Pio X,
Às vezes as pessoas já associam o Pio X a um certo rigor do tradicionalismo, quando na verdade não é nada disso, né? É um santo da Igreja Católica. Eu particularmente tenho feito uma experiência pessoal com São Pio X, é fantástica e é uma riqueza tremenda os seus ensinamentos. O Papa da Eucaristia, aquele que retomou a Santa Eucaristia com as crianças. Eu, de maneira particular também, a minha filha mais velha fez a primeira Eucaristia com 7 anos e, se Deus quiser, neste ano de 2022, até o final do ano, a minha filha mais nova, que vai completar, que já completou 7 anos, também fará a sua primeira comunhão. Se o mundo está investindo contra as nossas crianças, se o mundo, o demônio, está investindo contra as famílias, seria a igreja, né, a recusar, ou seria nós, pais, irresponsáveis de prolongar sem necessidade a Santa Eucaristia para as nossas crianças? Jamais, né? E aqui, para finalizar, eu pego o Catecismo da Igreja Católica, naquilo que ele diz dos frutos da comunhão. A primeira e principal fruto é a união íntima com Jesus Cristo. Isso está claro para nós. Aquilo que Pio X disse. E aqui diz assim o Catecismo: a comunhão da carne de Cristo ressuscitado, vivificado pelo Espírito Santo e vivificante, conserva, aumenta e renova a vida da graça recebida no batismo. Todos os frutos, toda aquela graça da vida do batismo, quando nós comungamos, ela conserva aquela graça, aumenta e renova. Este crescimento da vida cristã precisa ser alimentado pela comunhão eucarística. Pão da nossa peregrinação até o momento da morte, quando nos será dado como viático. Olha que beleza! Este crescimento da vida cristã precisa ser alimentado pela comunhão eucarística. Sem a comunhão eucarística não há crescimento espiritual. Não há como crescermos espiritualmente no nosso caminhar. Eu não vou lembrar onde eu li agora, onde eu notei, mas um santo dizia que impossível chegar-se a uma verdadeira perfeição sem a Santa Eucaristia. É impossível chegar à verdadeira perfeição cristã sem a Eucaristia. E aqui, finalizando, diz o Catecismo: por isso a Eucaristia não pôde nos unir a Cristo sem ao mesmo tempo nos purificar dos pecados cometidos e sem preservar-nos dos pecados futuros. Mais uma vez, o Catecismo agora, sem ser de Pio X, o Catecismo atual, de João Paulo II, diz que a Eucaristia, ela nos une a Cristo e ao mesmo tempo nos purifica dos nossos pecados cometidos e nos preserva dos pecados futuros. Somos preservados dos pecados futuros. Como o alimento corporal serve para restaurar a perda das forças, a Eucaristia fortalece a caridade que, na vida diária, tende a enfraquecer. Esta caridade vivificada apaga os pecados veniais. Como alimento corporal serve para restaurar a perda das forças, a Eucaristia fortalece a caridade que na vida diária tende a enfraquecer. Nos protege dos pecados mortais, preserva-nos dos pecados mortais e dá-nos a graça, vivifica, preserva, anima, renova, aumenta a potencialidade da graça em nós para que nós consigamos chegar no nosso caminho, no nosso destino, que é o céu. Fechando isso, fecho com a reflexão, mais uma vez, de São José Maria Escrivá. Quantos anos comungando diariamente e olha como eu estou. E São José diz: continue a comunhão diária e pensa.
que seria de mim se não estivesse comungando? Se eu estou assim, meu irmão, se você está assim, neste estado, com as comunhões diárias, imagine se não estivéssemos comungando. Peçamos a Deus a graça de amarmos cada vez mais a Santa Eucaristia, de nos apaixonarmos cada vez mais pela Santa Missa, aproveitarmos cada vez mais este momento sublime que o Senhor nos dá, único do nosso dia. Nos esforcemos, vamos parar de preguiça, vamos parar de desculpas para não irmos à Santa Missa diariamente, porque ela nos salvará. A Eucaristia nos salvará. É a tábua de salvação de nós, cristãos católicos apostólicos romanos. Podemos nesses minutos que se passou deste vídeo fazer uma séria reflexão e um sério propósito com Deus, de retomarmos a nossa Santa Eucaristia, os nossos propósitos, para que possamos colher todos os frutos que a Igreja nos garante através da Eucaristia. Talvez este vídeo precise chegar a muitas pessoas que abandonaram a Eucaristia, que desanimaram da Eucaristia por N motivos. Está na hora de voltarmos à Eucaristia diária. Os tempos são maus e os tempos que virão serão mais maus ainda. Por isso precisamos de Jesus Cristo na Santa Missa, na Santa Eucaristia. Curta este vídeo, deixe seu comentário, deixe ali também propostas de vídeos que você gostaria de assistir aqui no nosso canal, que certamente eu vou gravando e vou respondendo a todos vocês, tá? Deus abençoe, unidos na Eucaristia.